Graça e paz, amado, corra linda do Senhor, maravilha do Deus vivo, joia preciosíssima. Você, príncipe e princesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mais um café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Muito bem, o café de hoje está lá em Lucas, no capítulo de número 9, versículo 28 e 29. Muito obrigado você que se inscreveu no nosso canal, você que não se inscreveu ainda, me ajuda aí na evangelização, levar uma palavra de vida e esperança, porque é a palavra de Deus, e oração por você e sua família, atendendo os pedidos de oração também aqui. Então, lá nas letrinhas azuis embaixo no vídeo ou em cima aparece lá as letrinhas azuis, clica nela, vai te direcionar para o YouTube e lá você clica em inscrever-se, não paga nada, não precisa preencher nada e ainda por cima vai no sininho para você receber todos os dias uma palavra de vida e esperança. Muito bem, aqui em Lucas capítulo 9, 28 e 29 está escrito assim a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Gente, isso é muito lindo. Essa é a maior revelação que Deus pôde dar para nós. Coisa linda, corra linda demais, maravilha de Deus. Por quê? Porque Jesus tinha dado já um discurso para eles, feito uma reunião com eles, preparando-os no final do ministério de Jesus, preparando-os para que eles soubessem que o Filho de Deus deveria ser entregue, que Jesus era o Filho de Deus, aquele que andava com eles, né? Que até então não tinha revelado isso. Eles achavam que era um profeta, que era Elias que ressuscitou. Esse era o diagnóstico, né? O povo em geral, porque ele pergunta isso, quem diz o povo que eu sou? Aí eles dão um diagnóstico. Agora Jesus pergunta, e vocês, quem diz que eu sou? Aí Pedro, tomado pelo Espírito Santo, revela que Jesus era o Filho de Deus. Ele disse, não revele isso a ninguém, porque não foi carne e sangue, mas o Espírito do Pai que revelou. Então, Jesus agora está preparando-os, porque já falou com eles, eu vou passar pela morte, importa que eu passe. Eles não compreendiam muito isso, mas eu vou ressuscitar o terceiro dia. Então, alguns dias depois, Jesus sobe com eles no monte, mas leva reservadamente esses três, Pedro, Tiago e João. Por que Jesus não foi com todos? Porque tem coisa que é íntimo. Na verdade, o Senhor estava preparando-os para a liderança da igreja, porque Jesus é o fundador da igreja, mas depois dele teria outros líderes. Tiago foi o próximo líder, depois foi Pedro, depois foi João. Então, porque Tiago presidiu o primeiro concílio que está lá em Atos dos Apóstolos, na dificuldade que tinham acerca da circuncisão, acerca do guardar o sábado, acerca de comer carne de porco, essas coisas que os judeus até hoje guardam, né? Se eles tinham que fazer a mesma coisa, discutiram isso, oraram muito em cima disso, mas quem presidiu o concílio foi Tiago. Então entendemos que a liderança da igreja após Jesus esteve na mão de Tiago, depois na mão de Pedro e depois João, lá na ilha de Patmos. Por isso que João escreve no ano 90 o seu evangelho, preocupado com a situação da igreja. Então veja bem, os três estão sendo preparados. Ah, é panelinha, é grupinho. Tem gente que acha assim, ah lá, o nosso líder tem panelinha, tem grupinho. Não, não. Tem coisa que não é para o povo todo, tem coisa que é a revelação, o mistério da revelação é para aquelas pessoas mais íntimas, aquelas que precisam ver essas coisas, serem tratadas com isso para serem fortalecidas, não fugirem à batalha. O bom soldado não foge à guerra, como diz o meu pastor,
Plínio de Paula. Então, veja bem, a verdade é que eles estavam lá para uma grande revelação. Não sabiam o que era. Jesus estava orando e eles também. E eles foram tomados de sono, porque a carne realmente, ela fica sonolenta, realmente, né? A pessoa, a carne, ela há uma militância, uma guerra entre o espírito e a carne, de maneira que o espírito quer agradar a Deus e a carne quer agradar os prazeres da carne. Então o pecado, ele atua na carne. Então, o cansaço, a sonolência, agora porque está na carne, né? Mas o Senhor está orando e de repente eles veem uma nuvem cobrindo, uma coisa diferente. Eles olharam para Jesus, aquela nuvem cobrindo eles, ficaram até com medo por causa disso, e eles viram Jesus agora conversando com dois grandes homens da história que já haviam morrido, né? Vamos pôr assim. Então tá lá, que já haviam morrido, já haviam vivido no ano passado, né? Que é Elias, que foi arrebatado no carro de fogo, né? E além de Elias, estava também Moisés, que morreu, mas o seu corpo, né, foi guardado pelo arcanjo Miguel. Nós já falamos isso aqui, né? Então veja só, esses dois estavam conversando com o Senhor. Gente, um representava a lei, que era Moisés, era o representante da lei, que recebeu a lei de Deus, né? As escritas nas tábuas de pedra. Tem gente que fala, Deus não escreveu Bíblia. Escreveu sim, os 10 mandamentos foram escritos por ele. E ele mandou escrever o restante, que tem mais de 8.500. Então, os 10 primeiros foram escritos por ele, tá? Se você não sabe disso. Então, Deus escreveu sim. E outra coisa, Deus inspirou homens, usou o seu espírito para inspirar homens para escrever. As escrituras, elas são divinamente inspiradas. E diz a Bíblia que não é parte dela, não é toda a escritura é divinamente inspirada. Então, e proveitosa para nós, para nos corrigir, para nos edificar, para nos fortalecer, amém? Então, veja só, lá estava o representante da lei, Moisés, estava o representante dos profetas, que era Elias, que foi o maior profeta, né? Ele que iniciou, que fez o desafio com os profetas de Baal, depois ter ido lá, né, no Monte Carmelo. Então veja só, queridos, e fogo desceu do céu, Deus consumiu o holocausto, né, aos olhos de todo, e lambeu toda a água em volta. Já falei isso aqui também, mas vamos lá, os dois representantes. Então estão a Bíblia Sagrada, que no passado, até Jesus, não tinha ainda o Novo Testamento, ia ser escrito depois. Então veja só, as escrituras estavam apontando para Jesus, conversando com ele. O que eles conversavam? Acerca, diz Lucas, acerca da sua morte, acerca da via dolorosa, do que Jesus havia de passar, do projeto do Pai, daquilo que Deus projetou para que o seu filho passasse. Uma vez passando por isso, pelas chicotadas, pela coroa de espinho, pelo murro na face, tapa no rosto, também pela cruz que carregou e cravaram as mãos e os pés. Tudo isso era definitivamente para ser um sacrifício só, que falasse por toda a eternidade, que não precisasse morrer mais ovelhas, novilhos, igual morria, né? Inocentes, claro, e pelos pecados das pessoas, e tinha que morrer outro depois e mais outro. Então o Senhor Jesus, o Filho de Deus, que esvaziou-se da sua glória, veio à terra. Ele ia passar isso por uma vez só, definitivamente. Amém? Então isso é lindo demais. Por que que é lindo? Porque nos ensina, oh aleluias, que o nosso Deus se fez carne. Veja só, ele é o Filho de Deus, Jesus. De repente, Pedro, tomando de si, naquele despertamento, disse, Senhor, vamos fazer 3 tendas para adorar vocês. Mas sumiu os dois e ficou só Jesus. E uma voz no meio da nuvem encobriu, dizendo para eles, este é meu filho amado, a ele dê ouvido. E o rosto de Jesus estava mais brilhante do que o sol, e as suas vestes resplandecente, luminosa. Que coisa linda! Eles viram o Senhor glorificado. Isso é lindo demais. Que revelação, meus irmãos, que coisa gloriosa. Aqueles que são íntimos de Deus, aqueles que oram, aqueles que se atentam para a palavra, as revelações vêm, Deus se manifesta a eles.
Que coisa linda, Jesus foi revelado sendo o nosso Salvador. Por isso que eu digo que isso é a revelação mais linda da história. Eu quero orar por você, Pai, em nome do Senhor Jesus, quero colocar essa vida nas tuas mãos, pedindo a tua graça, a tua unção, Senhor, para a revelação do entendimento, para que o teu nome seja glorificado nesta vida. Mas coloco também, ó Deus, o pedido da Rosaura, Pai Marques, que pede pela Josi, a sua amiga. Também o Anderson Oliveira, que pede pelo seu pai Jair. Dá saúde, meu pai. Opera o milagre. A Nelma Camaru também, ó Deus, pede por ela e pela sua família. A Lucimar, ó Deus amado, também Nunes. Lucimar Nunes, lá de Macaé, Pai amado. O Lucimar, aliás, Nunes, lá de Macaé, amigo do pastor Alex, abençoa teu filho, a família dele. Ó Deus, Luz Duarte também, ó Deus, a sua família, a Maria Helena de Souza Ferreira, a sua família, Ivone Rodrigues, a saúde da tua filha, a salvação da família dela. Essa foi mais um Café com Deus, te aguardo até o próximo. Não esquece de compartilhar não, me ajuda aí, em nome de Jesus, hein?